bom dia, a paz. Tô aqui para fazer algo que o Senhor mandou e eu já vou explicar para você. Não tinha avisado aqui nesse perfil que teríamos uma live especial, mas avisei no outro. Só que eu preciso explicar que eu tive um problema no outro perfil. Todas as vezes que eu começo algum propósito, alguma coisa, dá algum problema, né? E aí eu sei o quanto vai ser abençoador para mim e para vocês que vão assistir. Então, eu preciso falar para você, a paz para vocês que estão chegando, eu preciso passar todas as informações para vocês sobre como serão essas lives. Nós vamos ter lives de segunda, essa semana, quarta e sexta. Semana que vem, terça e quinta. Na outra, segunda, quarta e sexta. Na outra, terça e quinta. Até o Senhor falar que será nesse mês de outubro, não sei se serão 2 semanas, 3 semanas, vamos aguardar, mas eu sei que em outubro se encerra essa série de lives. O que eu preciso que vocês saibam? Aqui vai ser ao vivo, então tá tudo aqui, ao vivo, certinho. Só que, quando eu terminar a live, eu vou colocar lá no YouTube, tá? Vai ficar disponibilizado só lá no YouTube. Por quê? Eu vou começar aqui no dia 1º uma série de vídeos sobre outro assunto. Eu acho que vai dar uma embananada na cabeça. Então, eu falei, vou pôr lá no YouTube, não vai ficar salvo aqui, tá bom? E eu quero dar as boas-vindas a vocês e falar que eu fico feliz quando Deus pede, né? Ele confirma e Ele fala para fazer um propósito desse, porque eu sei que é uma bênção para minha vida, é uma bênção para a vida de vocês. E eu quero que vocês aproveitem esse momento, esse tempo com o Senhor, esse momento de estar com Ele. A live, eu preciso passar esses recados antes de começar. Ela não vai passar das 8 horas da manhã, tá? Então, 8 horas eu encerro. Como é um assunto contínuo, tudo que eu estudei a gente vai vendo dia após dia. Dia após dia a gente vai vendo. Tudo certo? Preparem aí, então, uma caneta, um caderno, a Bíblia de vocês e segurem aí. Se segurem, porque esse é um tema que ele é um tema muito, mas muito... Como que eu posso dizer? Não é delicado, mas é um tema, né? Ansiedade é uma coisa que eu acho que ninguém já ficou sem passar por esse sentimento, por esses problemas, né? Então, ansiosa por um acontecimento, ansiosa por algo que não aconteceu, ansiosa por algo que vai acontecer e enfim. Eu vou pedir para vocês enviarem aviãozinho de vocês. Enviem aí os aviãozinhos de vocês para mais pessoas serem alcançadas, abençoadas. Vou até fazer isso aqui. E eu preciso explicar para vocês também que uma coisa acontece. A minha pequena tá dormindo, né? O pai dela já saiu e aí ela está dormindo lá. Se vocês verem que eu saí daqui correndo, né? É porque as crianças não conseguiram dar conta ali e aí eu vou ter que ir lá correr. Eu já avisei, eles estão avisados, né? Que precisava dar o suporte, porque o marido já foi trabalhar, mas vai dar tudo certo. Vai pausar um pouquinho aqui, só porque eu vou aumentar. Voltou, normal, tá? Pausei, mas voltou. Vamos lá? Vamos orar, clamar ao Senhor, tá assim? Então vamos lá, Maribone. Deus vai pegar aí nas nossas mãos hoje e Ele vai mostrar pra gente por que a gente não precisa ter ansiedade, amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade, por este propósito, Senhor, essa série que começa hoje. Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa colocar as palavras na minha boca, me usar, Senhor Deus, para alcançar cada vida que estiver aqui assistindo. Senhor, eu quero rejeitar, Senhor, toda barreira, toda muralha nos corações, Senhor, que desde já, Senhor, o Senhor possa dissipar a ansiedade, o Senhor possa tirar da mente, do coração, que haja refrigério, alívio, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos enxerga numa segunda-feira de manhã. O Senhor é um Deus que sabe todos os acontecimentos das nossas vidas, Senhor, e está conosco, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, eu te agradeço por cada vida
vida, Senhor Deus, por cada mulher, cada homem, cada pessoa, Senhor Deus, que estiver assistindo essa live, Jesus. Alcança com a tua graça, Senhor. Eu sei, Jesus, que sou um instrumento somente, Senhor. Eu sou uma ferramenta, Senhor. Nada vem de mim. É tudo de ti, Senhor. Deus, o poder, a unção, a graça, Senhor. Ah, Jesus, que o Senhor possa fazer o que precisa ser feito, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. Meu Deus, são meus irmãos, minhas irmãs, Senhor. E eu quero pedir, Jesus, da tua graça sobre as nossas vidas. Venha com o teu poder, com a tua presença, que seja palpável, Senhor. Que haja realmente transformação, que não seja mais uma live, mas que seja uma live transformadora pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de ti essa live, essa série, Senhor. Conduza-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz para quem está chegando. Passei uns recadinhos. Antes de vocês chegarem, preciso avisar que essa live, ela não vai ficar salva aqui no Instagram. Ela vai ficar salva lá no YouTube, tá? Porque eu vou começar a série de vídeos no dia 1º. E aí eu acho que vai misturar os assuntos. Pra não misturar os assuntos, não dar uma coisada na cabeça das pessoas, aí ela vai lá pro YouTube, tá bom? Vamos lá? Ansiedade. Quem é que nunca se sentiu ansiosa, né? Quem nunca ficou ansiosa? E aí a gente vai colocar aqui em alguns termos, tá? A ansiedade, ela é aquele medinho, um nervosismo, um temor. Ela é aquele negócio que fica ali. Ela não é a tempestade em si, a chuva acontecendo. Não é o fato em si. A ansiedade, ela é a possibilidade da tempestade estar chegando. É você ver o céu escurecer e nada aconteceu ainda, mas você pensar, vai chover. A qualquer momento vai chover. Eu preciso, aquela pressão, sabe? Aquela pressão, vai chover. Alguma coisa vai acontecer aqui. Então, a ansiedade, ela não é um temporal, não é uma coisa que você fica ali maluca, não. É o e se. É aquele e se, aquele pensamento, ai meu Deus, e se não der certo? E se for assim? E se eu estiver doente? E se a porta não se abrir? E se eu levar um não? E se? E aí, você não consegue relaxar. Você está sempre com a guarda, né? E eu não digo a guarda levantada, assim, em relação a guerrear contra o inimigo, botar ele para correr. A gente tem que estar sempre ali, igual eu já falei, ali, ó. Quem luta sabe, eu não luto. Mas é ali, ó, com a guarda levantada, para não levar aí o nocaute do inimigo. Mas você não baixa a guarda para nada, você não consegue rir. Você já parou para pensar? Se você tem conseguido rir como antes, se você tem conseguido sonhar como antes, mas pastora, você tá doida? Como é que eu vou rir se tá tendo guerra lá no outro lado do mundo? Como é que eu vou rir se eu posso ser mandada embora a qualquer momento? Como é que eu vou rir se eu posso ser traída por alguém? Como que eu posso rir se eu posso estar doente numa fase terminal? E fica ali, a cabeça girando, e toda a paz que você sente, ela não permanece, é passageiro. Você tem um segundinho que você fala, ai, glória a Deus. Aí você fala, ai, meu Deus, não, mas tem isso, tem aquilo. O desespero, aquela agonia, aquela angústia, é a tempestade chegando. Você sabe que ela sempre está chegando. Sempre vem uma coisa ruim. Você não pode se alegrar com a bênção que você teve, porque você tem uma coisa ruim que vai acontecer. Você tem certeza. Vai estragar o seu dia, vai estragar seu momento, e vai ser o e se. Vocês conseguem se identificar nisso? Falem aqui pra mim. Você consegue pensar e falar assim, caramba, pastora Jaque, caramba, eu tô aí nesse e se aí. Você pensa, você não dorme, você não relaxa, aí você fica assim, tem problemas lá fora. Por isso que eu não posso dormir. Eu tenho problemas, eu tenho situações. Amanhã, ontem, né, você pode ter dormido assim, amanhã é segunda-feira, eu não gosto de segunda-feira, eu teria que começar uma dieta, eu teria que começar o meu exercício, eu teria que beber mais água, e se eu não beber mais água, e se eu não conseguir, se eu não emagrecer, e se eu não, se... O desespero, aquela angústia. A ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo e se? Já viram uma chuva de meteoros, pelo menos nos desenhos de dinossauro? Desenho de dinossauro mostra chuva de meteoro. De se.
que vem sobre as nossas vidas, vem caindo sobre as nossas vidas. A ansiedade é trepidação, é uma suspeita, uma apreensão, uma sensação instável de temor. Não é um fato em si. A ansiedade, ela não trabalha com fatos, ela trabalha com possibilidades. E as possibilidades são sempre ruins. Você não pensa assim, e se der certo? E se eu conseguir? E se der tudo certo? E se ficar tudo bem? E se eu não estiver doente? Eu vou contar pra vocês uma coisa. Olha aqui, pra você ver como que é uma ansiedade. Não é só de coisas terríveis. Eu tô, né, fazendo um tratamento pra dor de ouvido. Os dois ouvidos estão inflamados. Esse lado tá inflamado o ouvido externo. Esse lado tá inflamado o ouvido interno. Então, esse lado eu tô sem ouvir. Esse quase sem ouvir. E esse lado aqui eu tô ouvindo o apito. Aí, você vai, né? A internet sabe o que a gente fala. E aí começou a aparecer vídeo. Uma criança de 10 anos tava com caranguejo pequenininho dentro do ouvido. A outra com uma aranha. O outro com não sei o quê. O outro tinha um verme. Aí eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Aí eu já cheguei na consulta lá no hospital. Eu falei assim, olha, moça, se tiver um bicho aqui, não me fala, que eu tenho muita agonia. Não me fala, eu não quero saber se tiver um bicho aqui. Mas aí você já me leva pra fazer o procedimento sem falar o que é. Fala assim, só a gente vai fazer uma lavagem. E tira esse bicho daqui. Pelo amor de Deus. E já fui ficando assim. Aí ela olhando e falou assim, mas calma, aconteceu alguma coisa? Você foi pro mato? Aí eu falei, não, mas eu já vi, teve gente que tava dentro de casa, entrou um bicho e o bicho cresceu. Aí eu já fiquei assim. Aí ela veio ver o meu ouvido. E eu fiquei assim, apreensiva, dura, assim, o pescoço assim, rígido. E eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ela falou, não tem nenhum corpo estranho aqui. Aí eu fiquei sofrendo. Não foi só no momento que eu entrei no hospital. Eu fiquei pensando por dias. A dor foi aumentando, eu falei, o bicho tá crescendo dentro de mim, meu Deus do céu. Quem disse que tinha um bicho dentro de mim? Quem foi que falou? Eu senti alguma coisa? Eu vi alguma... Não se mexia. E eu ficava assim, deixa eu ver se eu ouço um barulho. Olha isso. Aconteceu comigo. Aí eu peguei, né? E eu falei assim, não, Jesus, não tá certo isso não. Como que eu penso um negócio desse? Da onde eu tirei isso? Da ansiedade. Do e se. As possibilidades que o nosso cérebro e que joga pra gente. Sabe aquela angústia? Vai jogando pra gente. A ansiedade é uma rede que envolve o coração. Uma vaga intuição sobre as coisas que poderiam acontecer em algum momento no futuro. Algo pode acontecer. A ansiedade, a gente tem que entender que ela e o medo, elas são primos. Elas não são irmãs, né? Irmãos gêmeos. Ansiedade é uma coisa, medo é outra. Vou explicar. O medo, ele vê uma ameaça. Tem algo ali. O medo, ele grita pra gente, vai embora, foge. Ele sempre vai trazer essa sensação de luta ou de fuga. Se você tá com medo, ou você vai tentar lutar, ou você vai tentar fugir. Pensa aí, o medo é como se você estivesse na rua, meia-noite, sozinho, sozinha, e começasse a ouvir passos. Ou você ia virar pra fazer alguma coisa, ou você ia correr. Isso é o medo. A ansiedade, você imagina. Você pensa, e se? E se? Aí você tem que sair à meia-noite, sei lá, vai voltar do serviço, da faculdade, de uma festa, tava na igreja, tava no culto, e tem que... Aí você fica, e se? E se? E se? E se? A ansiedade, ela cria destruição e depressão. É a voz que diz, assim, ó, pra gente entender. O medo, ele traz aquela pulsação forte. Aquilo, imagina você vendo uma cobra na sua frente. Você tá andando por um jardim, um lugar, e você vê uma cobra. Ou você vai tentar bater nela, ou você vai tentar correr. Isso é o medo. A ansiedade, porque isso aconteceu um dia na sua vida, ou nunca aconteceu, você só ouviu falar, ou você inventou na sua cabeça, a ansiedade fala pra você assim, nunca, jamais, na sua vida inteira, você não vai pisar no jardim.
Você não vai em mato, você não vai em lugar nenhum, pode ter debaixo do sofá, pode ter ali, pode ter aqui. Olha, a ansiedade é isso. É uma coisa que faz você pensar no que poderia acontecer e nem aconteceu. E aí eu tenho aquela pergunta que eu sempre tenho, que eu sempre trago para vocês. O que é que tem te causado essa ansiedade? Aonde você tem sido ansiosa? Aonde você tem pensado aí? Porque a ansiedade, primeiro que eu preciso explicar, ela não é brincadeira. Tem gente que vai precisar apenas de orações, de jejuns, de devocionais, de estar mais próxima do Senhor para confiar na soberania dele. Mas tem pessoas que sim, precisarão de remédio, de terapia, porque precisa de uma ajuda constante ali. Então, a ansiedade, ela não é uma brincadeira. Eu não estou colocando aqui, é uma frescura. Não é. A ansiedade é um problema. Só que a ansiedade, ela não é um pecado em si. Ela nos leva, né, a atitudes pecaminosas. Ela nos leva a atropelar as coisas, pensando no e se. E aí, sendo ansiosa, ontem a pastora falava na live para orar antes de tomar decisões. A ansiedade não é. Você é tão ansioso que você já vai se atropelando. Vou fazer. É para fazer, eu vou fazer. E não é o certo. A ansiedade faz os olhos tremerem, a pressão subir, a cabeça doer, a gente suar. Leva o nosso fôlego, o nosso sono, a energia, o bem-estar. Essa é a ansiedade. É isso daí. Aí, eu preciso que vocês pensem aí em alguns sinais para vocês verem aí se vocês estão ansiosos. Vê se o seu coração está sobrecarregado com essas preocupações. Você está rindo menos do que ria antes? Você vê problemas em cada promessa? Aqueles que o conhecem bem iriam descrevê-lo como uma pessoa cada vez mais negativa e crítica? Você acredita que algo ruim vai acontecer? Você dilui e minimiza boas notícias com doses de sua versão da realidade? Em muitos dias, você preferiria ficar na cama a se levantar? Você aumenta o aspecto negativo e descarta o positivo? Se tivesse a oportunidade, você evitaria qualquer interação com a humanidade pelo resto da sua vida? Se você se encontrou nisso, eu preciso falar para você. A presença da ansiedade, ela é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Você pensar no e se, vai vir, mas você ficar preso nisso. Sabe quando Jesus promete algo assim, eu vou abrir uma porta, vai por essa direção. Aí você fala, mas e se não der certo? Mas o Senhor está falando para você e você vem com e se. Você vem com a sua ansiedade, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não sou... Aí já sai de tudo, da confiança. Por quê? Eu preciso que você entenda. Eu já estou encerrando, tá? Para quem precisa trabalhar, se arrumar, 8 horas a gente encerra. Eu preciso que você entenda que Deus, Ele é soberano. O que é isso? Ele está no controle de tudo. A gente precisa olhar para as coisas não com a ótica do caos que está lá fora. Não com a ótica do que a televisão está fazendo ali, jogando pra gente. Não com a ótica do vizinho, da vizinha, do parente, de alguém que está falando que nós estamos destruídos. A gente precisa olhar com a ótica de Deus, do controle dele. Tudo está no controle do Senhor. Mas pastora, e tudo isso que está acontecendo? Deus está no controle. Deus está no controle. Nós, todos os seres humanos temos a liberdade, o livre arbítrio de fazer escolhas. Pessoas escolhem servir ao Senhor, serem honestas, viverem para Ele, honrarem a palavra dEle, serem usados para a glória dEle, assim como tem pessoas que escolhem rejeitar a presença do Senhor, viver em pecado, fazer o que é mal, atingir pessoas, odiar. São decisões, mas em nada o Senhor saiu do controle. Da sua vida o Senhor não saiu do controle.
Para você, nessa segunda-feira, pode ser que você tá pensando num monte de si, tá ansiosa, tá ansioso e precisa pagar um boleto, uma conta, meu Deus, e como vai ser na semana que vem, daqui a pouco, mais tarde, uma consulta, um exame, uma resposta, você tem algo aí que você está ansiosa, ansioso. Acalma o coração. Quero ler com você Filipenses, capítulo 4, versículo 4 até o 8. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí eu quero falar para você, juntando tudo isso aqui, eu quero falar esse versículo aqui, o versículo, a parte do 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Quais são os atos que nós temos que ter diante do Senhor em relação à nossa ansiedade? Se você tem como escrever num papel, escreva aí. Primeira coisa, celebrem a bondade de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor, é o versículo 4. A Deus peçam ajuda. Apresentem seus pedidos a Deus, no versículo 6. Levem suas preocupações a Ele. Versículo 6 também, que fala com ação de graças. Meditem em coisas boas. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos trocar o tipo de pensamento que a gente tem. O tipo de pensamento que a gente tem. Como Deus, como o seu e o meu ajudador, você dormirá melhor hoje à noite e sorrirá mais amanhã. Você redefinirá o modo como enfrenta seus medos, aprenderá a encontrar a saída para as situações difíceis da vida, a ver as más notícias pelas lentes da soberania, a discernir as mentiras de Satanás e a dizer a verdade para si mesmo. Você descobrirá uma vida caracterizada pela calma e desenvolverá ferramentas para enfrentar os ataques de ansiedade. Será necessário um trabalho da sua parte. Mas eu preciso que você grave isso no seu coração. Não é da vontade de Deus que você leve uma vida de constante ansiedade. Não é da vontade dele que você encare cada dia com temor e apreensão. Deus criou você para ter mais do que uma vida de ansiedade que lhe tira o fôlego de preocupações que dividem sua mente. Ele tem um novo capítulo e está pronto para escrevê-lo. Ele supervisiona o mundo que eu e você vivemos. Ele está no controle. Que você receba aí a graça do Senhor, a paz dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que, se você pode aí, você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos orar. Colocar diante do Senhor o nosso primeiro dia dessa série de lives sobre ansiedade. O Senhor está trabalhando sobre a minha vida e a sua. E eu tenho certeza que a partir de hoje, pode ser que você já não fique assim, aqui vai dar trabalho. Você vai precisar, todas as vezes que seu coração se agitar, pensar, Deus me fez uma promessa, Deus está no controle, as coisas vão acontecer, você vai precisar guerrear. Mas a partir de hoje, você vai sentir aquele alívio. O Senhor vai chegar aí, Ele está começando já. Eu vejo o Senhor tirando, sabe, essas redes, assim, da ansiedade das nossas vidas. Você vai sonhar, você não vai ficar só pensando nas coisas ruins, você vai pensar em solução. Você vai botar o inimigo para correr, você vai mostrar para ele o lugar dele, que não é tentando tirar o seu sonho, não é ele tentando fazer você pensar no e se. As coisas são agora como são. O que é que Deus pode fazer por você? Tudo. Tudo, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Não tem lugar que ele não possa chegar. Não tem situação que, se ele não colocar as mãos dele, ele não possa arrumar. Não tem.
Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, eu vou falar aqui e você vai repetir aí em nome de Jesus. Querido Senhor, o Senhor falou com a tempestade. Falaria com as nossas tempestades? O Senhor acalmou o coração dos apóstolos, Senhor. Acalmaria o caos que há dentro de nós? Tu lhe disseste para não temer. Diz o mesmo para nós, Senhor. Estamos cansados de nossa preocupação, esgotados e diminuídos por causa dos vendavais da vida. Ó Príncipe da Paz, concede-nos um espírito de calma. À medida que formos fazendo, Senhor, essas séries de lives, Senhor Deus, que o Senhor tire a ansiedade, desperta coragem em mim, permita que tenhamos menos irritação e mais fé. Em nome de Jesus, eu escolho confiar no teu poder, no teu controle e na tua soberania. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso que você depois leia aí Salmos 37:8. Fica aí como tarefa até quarta-feira que vem. Lembrando que essa live não vai ficar salva aqui. Vou colocar ela lá no YouTube. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser. A série vai ficar série. Quarta-feira, 7h30 da manhã, a gente volta e 8 horas em ponto a gente encerra, como está encerrando agora. Todos os dias são como o Senhor tirando um tijolinho das muralhas que a ansiedade tá. Voltou? Então, é isso. Que você pense naquilo que é bom, naquilo que é digno de louvor, peça ajuda ao Senhor e acalme seu coração. Em nome de Jesus, Deus é soberano, está no controle das nossas vidas e a gente pode botar o inimigo para correr. Hoje, segunda-feira, é o dia certeiro para a gente mostrar para ele onde é o lugar dele. Amém? Deus abençoe vocês. Então, bora viver uma segunda-feira abençoada, que hoje o dia tá cheio. Eu sei que para vocês também. E vamos com tudo para cima do inimigo. Deixa ele criar lugar, espaço aí não, viu? Em nome de Jesus. Portas abertas, bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe.